Estou aqui com a Jerusa e a Karine, a gente acompanha elas já faz um tempo já, são mentorada nossa. E a Karine é costureira profissional e a Jerusa estrategista do projeto. Então, começaram há alguns anos atrás, vou deixar ela contar rapidinho a trajetória dela para vocês. Conta aí, Jerusa, como que foi o começo de vocês, como que vocês começaram ali, como que foi essa questão de decidir se tornar estrategista, como é que foi isso? Bom, eu e a Karine, nós estamos juntos, vamos fazer 3 anos agora em maio, né? Nós decidimos começar com lançamento, vender cursos, e partiu muito pela necessidade de eu ter uma outra profissão para poder ficar em casa, migrar realmente de profissão, né? Eu tenho 2 filhos pequenos, queria estar com eles em casa, e eu era funcionária pública. Você começou querendo renda extra. E daí a Karine me intimou, pediu uma data, eu dei a data para ela, e daí eu tive que cumprir, né, com a minha palavra. Fizemos o nosso primeiro lançamento, a Karine conta que foi um Frankenstein, né? E daí, que deu certo, que foi algo assim, realmente tudo recortado, a gente não tinha estratégia, nada. E a gente viu que dava um dinheiro, e daí nós conhecemos o Luiz bem nessa época. E o Luiz nos ajudou e nos conduziu em todos os outros lançamentos. A gente já vai fazer o 21º, né? Primeiro. Eu era funcionária pública, 27 anos de serviço público. Legal. Eu sou a Karine Martins, sou costureira de conserto de roupas. Eu não sei fazer a roupa, eu só sei consertar com excelência, né? E hoje eu ensino mulheres a ganhar dinheiro com o conserto de roupas, né? Essa profissão é muito fácil de se começar, barata de se começar e ter um lucro muito rápido. E quando eu entrei no digital, eu vi que eu era um bom produto, né? Eu falei, cara, eu sou um produto. Dá para mim fazer uns 10 mil aqui no mês. Dá para fazer uns 10 mil aqui. E aí fui estudar. Eu conheci a Jerusa numa mentoria que eu comprei, na minha primeira mentoria ali, para entender como se fazer um produto. Ela ficava palpitando no meu produto, e eu adorava aquilo. Eu falava, nossa, não tem que pensar sozinha. Isso aqui é vida, né? Não tem que decidir tudo sozinha, porque quem caminha sozinha acaba tendo que fazer muitas coisas, não faz nada com excelência, e fica difícil, fica pesado a vida. E crescer sozinha é muito difícil mesmo, né? Uhum. Aí a Jerusa falou assim, olha, eu conheço uma pessoa que eu acompanho, chama Luiz Filho, já que a gente vai continuar, né? Vamos fazer direito, vamos ter um método para seguir um passo a passo, alguém que realmente vai conduzir a gente. E a gente foi no primeiro lançamento com o Luiz, foi nossa segunda turma, realmente hoje a gente já vai para a 21ª. A estrutura que ele passou para a gente, a Jerusa fez a parte dela como estrategista, o operacional, ela se virou ali com os braços que ela tinha, eu com os braços que eu tinha também, fui seguindo tudo direitinho, passo a passo, e a gente mais do que dobrou o resultado que a gente fez no nosso primeiro lançamento ali, né? Eu acho que a gente investiu 10 mil, voltou 120, 140, né? Porque a gente... Faturou 140. Porque a gente seguiu o passo a passo. O que é a previsão de faturamento de vocês esse ano? 7 milhões. Bom, eu acho que a Jerusa quer uns 10 milhões. Então, nas nossas contas, a gente vai fechar em quase 8, mas que eu quero 10 milhões, então eu vou ter que criar... Está bem audaciosa esse ano, né? A gente quer dobrar todo o resultado que a gente fez até hoje dentro deste ano, assim. O objetivo é esse. E a gente, com as cabeças que hoje assessoram a gente, né? Eu acredito que a gente consiga, porque o Luiz está determinado a fazer a gente dar certo. Legal. Jerusa, você se imaginava estrategista digital? Você já se via fazendo isso? Quando você veio me apresentar a metodologia, eu vi que era só eu executar. Então, assim, era muito claro para mim, tinha o ponto A, o ponto B, o ponto C, tudo acontecia. Eu costumo dizer que é como se fosse uma orquestra, né? Existem vários papéis ali dentro, e no final você consegue ter aquela música perfeita se você executar todos os passos. E daí eu vi que se eu seguisse certinho, eu conseguia. Daquilo eu fiquei doida, porque quando a gente trabalha para alguém, e foi uma decisão que eu tive, né, e que me rendeu muitos frutos durante toda a minha vida, você executa para os outros, né? Olhando o resultado dos outros, né? Da empresa e tal. E daí foi o primeiro momento na vida que eu comecei a fazer algo para mim. Pensando no meu futuro, nos meus filhos. Eu deixava meus filhos em casa, na escola, 7 horas da manhã, 7h30, e pegava eles às 18. E eu não vi meus filhos crescer. E daí eu falei, não, Jesus, eu não vou passar por essa vida sem ficar um pouco com eles. E eles já estão na pré-adolescência, né? 9 anos e 11 anos. Eu falei, não vou passar por essa vida sem viver isso com os meus filhos. Uau. E daí eu investi na profissão, foi um plantio mesmo, né? Foi tudo planejado, foi um plantio, porque eu trabalhava de dia, chegava em casa, trabalhava de noite, até de madrugada, para poder conciliar. Sim. Só que eu vi que dava frutos, e começou a dar frutos já na primeira plantação, sabe? Sim. Porque eu fiz minha parte. Eu costumo até dizer, Luiz, para assim, olha, tem que ficar olhando o que o Luiz está fazendo, porque eu vou fazer igual. Porque é só fazer. Sempre você foi antenado e sai executando, né? Sempre. Você tem a dizer, vocês duas, para quem
quer hoje se tornar estrategista digital. O que vocês veem dessa profissão? O que você recomenda para quem está pensando em entrar para essa profissão? Acredito assim, se você quer ir sozinho, você vai demorar muito. É como essa viagem de navio aqui, sabe? A gente está indo de um ponto ao outro, que se a gente tivesse esse navio agora, nesse momento, acho que está uns 31 km por hora na hora que eu olhei. É lento, é lento. E se você quer ir rápido, você tem que pegar um avião, um jato. É muito rápido. Eu vim de Belo Horizonte para cá, 50 minutos, eu estava em São Paulo. E é sobre isso, assim, sobre você ter o direcionamento do que fazer, na hora que fazer, do jeito certo, com as ferramentas certas, né? O que você deve falar. Você tem que só escolher a forma que você quer ir, assim. Eu escolhi ter uma estrategista e ir rápido. A minha estrategista escolheu ter um mentor e ir rápido, né? Por isso que eu acredito que a gente teve tanto resultado. Já são mais de quantos milhões por ano? Eu não sei, gente. Nós estamos gastando dinheiro. O último ano foi quase 5. A gente tem feito lançamentos recorrentes, eu acho que o último nosso bateu na casa de 600 mil, sempre fica R$500 mil, 600 mil reais. Na hora que a gente chegou em R$500 mil, nunca mais a gente desceu desse patamar, assim. E cara, a vida muda, você tem que tomar decisão, escolher, né? E agir. E você, Jerusa, o que você recomenda para quem está querendo entrar na profissão de estrategista? Acelere a sua entrada, se for possível, para essa profissão, porque essa profissão, ela muda a vida da gente, mudou a minha.